porque o Senhor já se faz presente. Ele já está aqui aguardando o nosso louvor, a nossa adoração, aguardando tudo aquilo que nós viemos entregar a Ele nessa manhã, aguardando o nosso culto de amor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã de domingo. Muito obrigada pela semana que nós tivemos. Obrigada por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Obrigada por ter cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por permitir que nós estivéssemos aqui hoje para te adorar, para te dizer o quanto nós te amamos, Senhor. Nós queremos alegrar o teu coração com os nossos louvores. Senhor, recebe no teu altar o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso amor por ti. Senhor, recebe o nosso coração. Nós queremos nos derramar diante de ti, queremos entregar nossa vida e queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o teu afago, Senhor. Senhor, visita cada lar que está nos assistindo, Senhor, através das lives, através das redes sociais. Abençoa cada irmão, cada família, Senhor. Pai, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor possa dar sabedoria aos cientistas para que essa vacina saia logo, para que nós possamos todos juntos nos reunir no tempo, Senhor, e poder nos abraçar. Ah, meu Deus, como vai ser maravilhoso esse dia. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está à frente, eu sei que o Senhor está cuidando de nós. E nós queremos dizer a Ti, Santo Espírito, que o Senhor é bem-vindo, muito bem-vindo. Não só nesse lugar, no espaço físico, mas nesse lugar, dentro do nosso coração. O Senhor é bem-vindo na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por habitar em nós. Em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se
presença nesse lugar, Senhor. Como é maravilhoso sentir teu afago, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada porque um dia, pela cruz de Cristo, o Senhor me chamou para fazermos parte de um povo eleito por Ti, Senhor. Muito obrigada, como eu sou feliz por Te servir, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você que se faz presente aqui, pode se colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor.
E nós te amamos e queremos viver as tuas promessas para as nossas vidas, ó Deus. Independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, Senhor, nós queremos viver aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse amor tão grande, por esse amor incondicional, amor que nos constrange, Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos. Sabemos que somos sujos, que somos falhos, Senhor. Mas queremos nos aperfeiçoar cada dia, Senhor. Queremos ser lapidados, ó Deus. Queremos, Senhor, que o Senhor cuide de nós e faça em nós aquilo que Tu queres fazer, ó Deus. Independente da nossa vontade, independente do nosso querer, Pai. Porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E os Seus sonhos e os Seus planos são muito maiores que os nossos, ó Deus. Por isso nós queremos viver os Teus sonhos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se sentar, meu irmão. A gente ainda vai adorar o Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora através dos nossos bens, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Vamos devolver um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Mesmo em meio a toda essa crise econômica que a gente tem vivido, o Senhor tem sustentado a vida de cada um de nós. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Bom dia, igreja. Que presença maravilhosa, a presença do Senhor. Glória a Deus por você que está aqui, que pôde chegar, você que está nos acompanhando em casa. Nós continuamos servindo ao nosso Deus com tudo que nós temos, da maneira que nós somos, e Deus cuida da gente, não é? Eu quero ler um texto para nós meditarmos neste momento de dízimos e oferta. Esse deve ser um momento muito especial para toda a igreja, porque este é um momento em que nós participamos do crescimento do reino de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em 2 Coríntios 8. Você que está em casa pode nos acompanhar. Pegue a sua Bíblia e abra lá em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 2. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim também, no versículo 2: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, versículo 3, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E lá no versículo 9, irmãos, a Bíblia diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Tudo que temos, irmãos, toda a nossa riqueza vem de Deus. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos assim. E Paulo está dizendo aqui que essa igreja, lá a igreja da Macedônia, diz que eles deram acima das suas posses, diz que eles rogavam, pedindo a Paulo: deixa participar do sustento do reino de Deus. E Paulo vai dizer que eles se deram antes de qualquer coisa. Primeiro se entregaram a Jesus. O que Deus mais quer de nós não são nossos bens. Deus quer a nossa vida, o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos louvar ao Senhor.
e é dada oportunidade aos irmãos que puderem participar. Você que está nos visitando, fique à vontade. Este é um momento para os membros da igreja, né? É uma responsabilidade que nós temos com o reino de Deus. Vamos louvar o Senhor. Senhor, e eu te peço por aqueles que nesse momento não estão podendo ofertar, não estão podendo dizimar, porque se encontram desempregados, porque estão passando por uma situação difícil. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas dos céus, ó Deus, sobre as vidas desses irmãos, ó Deus. Nos dê, Pai, sensibilidade para abençoarmos os irmãos que necessitam mais do que nós, ó Deus. Abençoe o teu povo, Deus. Por favor, Pai, não permita que falte o pão de cada dia na mesa de ninguém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quero ter uma oração ainda, irmãos, em favor dos enfermos da nossa igreja. Os irmãos conhecem aqueles irmãos que estão enfermos. Vamos continuar orando por cada um deles, né? Irmã Marilac, Santíssimo, Carlos, Solange, Irmã Francisca, Erivaldo, Cecilinho, Irmã Mônica, a Isabela. Você que está em casa, você pode
colocar nos comentários aí o seu pedido, um agradecimento que você gostaria de fazer também. Nós vamos anotar e vamos estar orando por vocês também, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e fazer mais uma oração por estes queridos. Deus, nós glorificamos o Teu nome, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. E nós cremos que o Senhor neste momento vai estar ouvindo as nossas orações. Por isso, Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, esses nomes que foram mencionados aqui e tantos outros, Pai, que têm seus pedidos aí nos corações, ó Deus. O Senhor sabe qual é a luta de cada um. Por isso nós colocamos, Pai, esses nomes no altar do Senhor, para que venham experimentar, Pai, a graça, a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor. Aqueles que precisam de curas, ó Deus, que o Senhor possa curá-los. Aqueles que precisam de oportunidade de trabalho, Deus, que o Senhor vá à frente. Aqueles que precisam, ó Deus, de exames, ó Deus, abre portas, ó Deus. Nós colocamos, Pai, todos eles nas Tuas mãos nesta hora. Aqueles que estão com problemas emocionais, Deus, Tu és, Deus, o Deus de toda paz. Só o Senhor tem todo o poder. A Tua misericórdia estende-se, ó Pai, de gerações a gerações até a eternidade. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, para que venha, Pai, do Senhor o socorro para estas pessoas. Que venha do Senhor, Pai, o socorro, Pai, para todos nós, para a Sua igreja. Colocamos a Sua igreja, Pai, nas Tuas mãos. Os irmãos que não puderam vir ainda, meu Deus, que estão em casa, Senhor Deus, se protegendo, Deus amado, que lá onde eles estão, Pai, neste momento, possam experimentar, Pai, a doce, a maravilhosa presença do Senhor. Ó Deus, visita, Pai, os Teus filhos, com a Tua bondade, com o Teu poder. Fala, Pai, aos nossos corações nesta manhã. Nós te pedimos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Que bom que você está aqui nesta manhã, para juntos nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. É o texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta manhã. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33. Vamos ler do 33 até o versículo 37. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quero que os irmãos atentem para esta palavra do verso 36. Digo-vos que de toda palavra torpe ou frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Nós havemos de prestar contas ao nosso Deus, de tudo o que fazemos, falamos, pensamos, não é? Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre a responsabilidade do cristão. Nós temos responsabilidades. Nós precisamos entender, irmãos, que o ser humano vai prestar contas de todas as coisas que fizer.
Todos os nossos atos, nós vamos prestar contas. E é interessante, irmão, a gente pensar que todo ser humano precisa prestar contas. Não existe alguém que possa dizer assim: eu não preciso prestar contas a ninguém. Todos nós precisamos prestar contas, né? Ser responsáveis por nossas ações, pela nossa conduta, por nossas palavras, por nossos pensamentos. Somos responsáveis por nossos sentimentos, nossas intenções, nossas ambições. Como nós estamos precisando de pessoas com responsabilidade. Como o nosso povo está precisando de pessoas com responsabilidade. Estamos carentes, vivendo um tempo difícil. Nós somos responsáveis por nossos filhos, somos responsáveis por nossas famílias, nós somos responsáveis por nossos vizinhos, somos responsáveis por nosso bairro, somos responsáveis por nossos irmãos. Então todos nós precisamos ter responsabilidade. Agora, muito mais responsáveis, eu entendo, deve ser aquele que atendeu ao chamado de Jesus. Como alguém que se diz filho de Deus precisa, demonstrar que é responsável. As palavras de Jesus aqui eram para que houvesse coerência na vida das pessoas. Jesus fala assim: olha, uma árvore boa, ela tem que produzir um fruto bom. Uma pessoa que se diz crente, ele tem que ser uma pessoa responsável. É como que Jesus tivesse meio que proibindo toda a hipocrisia religiosa, todo fingimento. Você diz que é cristão, então você tem que produzir o fruto natural de alguém que tem o caráter de Jesus. A árvore tem que produzir o fruto de acordo com a sua natureza. O pé de limão vai dar sempre limão. O pé de manga vai dar sempre manga. Não pode alterar a natureza das coisas, não é? E Jesus fala assim: como é que vocês, sendo maus, poderão fazer coisas boas? E aí Jesus vai dizer aquela palavra, raça de víboras, como podeis falar coisas boas? Essa palavra, irmãos, comparar uma pessoa com uma cobra, com uma serpente, para os judeus era um negócio terrível. O judeu tinha a serpente como um negócio ruim. Alguém que fosse comparado a uma serpente era alguém que estivesse assim, perdido, longe, ou numa vida muito ruim. Era uma vida debaixo de maldição, alguém que fosse comparado a serpente. E Jesus falou: raça de víboras. Jesus está cobrando deles responsabilidade. Vocês precisam produzir frutos dignos. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Essa foi a palavra de Jesus ali para eles. Eu quero destacar algumas coisas que nós precisamos nos atentar, porque nós havemos de prestar contas a Deus, e muitas outras, mas deve haver uma responsabilidade na área moral de nossas vidas. O crente tem que ser alguém que tenha moral. Por que eu digo isso, irmãos? Porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Deus deu a nós a capacidade, né, de fazer as escolhas. Nós somos dotados, irmão, de escolhas que nós podemos fazer, discernimentos que nós podemos ter, nós podemos pensar e podemos voluntariamente decidir as coisas. Deus nos deu esse privilégio. Isso é uma grande bênção para nossas vidas. Por isso nós precisamos, quando decidirmos as coisas, decidimos moralmente. Como há hoje no mundo pessoas causando escândalos, porque não tem moral para falar de Jesus, não tem moral para dizer que é honesto, nem isso. Como há pessoas precisando, né, obedecer esta exigência da palavra de Deus. Como nós precisamos de exemplos como o de Eliseu. Lembra de Eliseu? 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Olha lá o que disseram a respeito de Eliseu. Ele era chamado, quando ele passava, a mulher falou assim: vejo que este homem que passa aqui em casa todos os meses é um santo homem de Deus. Nós devemos ser conhecidos por estas qualidades. Uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. O mesmo se pode dizer de Daniel. Lembra Daniel? Daniel capítulo 6, verso 20. A Bíblia diz que Daniel foi chamado por aquele rei ímpio, que não temia Deus, ele era incrédulo. Mas ele falou: Daniel, servo do Deus vivo. Será que nós podemos ser chamados de servos do Deus vivo? Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos de trabalho podem nos chamar servos do Deus vivo, serva do Deus vivo. Moisés, Números 12, 3, a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Será que você é uma mulher mansa? Um homem de Deus manso? Ou será que nós somos conhecidos por ser invejosos, mentirosos, desonestos? Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Quando você disser uma palavra a alguém, irmãos, não falte. Se você disse que vai a algum lugar encontrar-se com a pessoa, vai lá e se encontre com ela. Se você deu uma palavra que você vai fazer alguma coisa, faça aquilo. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Então vamos cuidar da nossa área moral. Devemos viver demonstrando para as pessoas que estão à nossa volta o caráter de Jesus. Crente não mente, crente não rouba. Então nós devemos ter essas marcas, né, nas nossas vidas. Também uma coisa que nós precisamos nos atentar muito para hoje: nós devemos ser responsáveis pela área social. Jesus deu a nós responsabilidades para a gente cuidar do nosso próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo, né? Mateus 22, 39, como a ti mesmo. E hoje, irmão, nesse período de pandemia, como nós precisamos estar atentos para ajudar, para amar o nosso próximo. E a Bíblia diz assim, a Bíblia fala: primeiro o crente ame a sua família, filhos, pais, os órfãos, as viúvas, todos os seus parentes. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz assim: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Uma pessoa que se diz cristã, está lá em
1 Timóteo 5,8 mostra a palavra. A pessoa que é cristã tem que cuidar bem da sua família. Não pode deixar sua família passar por nenhuma necessidade. O cuidado é nosso. Nós precisamos cuidar dos nossos familiares. Segundo, é responsabilidade nossa também, irmãos, os irmãos em Cristo. Os crentes, a Bíblia diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração e os olhos, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que nós, como cristãos, podemos ver o outro irmão nosso passando necessidade e fecharmos os olhos? 1 João 3,17, ele fala: como pode permanecer nesta pessoa o amor de Deus? Quem tem o amor de Deus não pode ser assim. 1 João 4,20 tem uma palavra também que eu quero ler para os irmãos. Primeira carta que escreveu o apóstolo João, verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha como é que é grande a nossa responsabilidade para com os irmãos. Quem diz que ama a Deus tem que amar o irmão. Não pode amar o irmão, não amar o irmão a quem vê. Como vai conseguir amar a Deus que não vê? Então a nossa responsabilidade com os nossos irmãos é muito grande. A Bíblia diz também que nós devemos ser responsáveis pelos pobres. Com essa pandemia, muitas pessoas ficaram mais pobres ainda. Porque muitos perderam o emprego, né? As movimentações das indústrias, dos comércios fortes pararam. Então aquelas pessoas que dependiam de ajuda, daquelas pessoas que estavam por ali já não estão tendo mais essa ajuda. Jesus disse que aquele homem, aquele jovem que amava o dinheiro, lembra? Jesus falou assim: uma coisa te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres. Paulo, lá na igreja de Jerusalém, ele pediu uma ajuda, né? Porque estava escrito assim: que nos lembremos dos pobres, disse ele, o que também me esforcei por fazer. Gálatas 2:10. Paulo, quando saiu de Jerusalém para ir ser um missionário, para trabalhar pregando o Evangelho, houve uma recomendação da liderança da igreja de Jerusalém. Falou: Paulo, se lembre dos pobres. E Paulo falou assim: o que me esforcei muito por fazer. Zaqueu, quando se converteu, os irmãos lembram Zaqueu, da conversão de Zaqueu? Zaqueu falou assim: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. A transformação, a conversão de Zaqueu foi tão profunda que Zaqueu tinha bens. Daí ele falou: Senhor, eu resolvo. Foi tão impactado com a presença de Deus que ele falou: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Então é nossa responsabilidade nós ajudarmos os pobres, né? E como tem gente precisando, então é tempo de nós colocarmos em prática estas coisas, né? Eu li esse dia com os irmãos aquele texto lá de Mateus 25:40, quando os discípulos perguntaram: Senhor, quando te vimos pobre, nu, fome, frio, preso, e fomos fazer isso para o Senhor? Ou pobre e te demos de comer? E Jesus falou: quando fizeste a um desses meus pequeninos que estão pedindo aí, a mim vocês fizeste. Então
todas as vezes que nós ajudamos uma pessoa pobre, necessitado, a Bíblia diz que nós estamos fazendo para Jesus. Então vamos ajudar os pobres, né? Nossa responsabilidade também na área social, ajudar os pobres, ajudar nossas famílias, nossos irmãos. É tempo da gente fazer isso, né? Por último, irmãos, é nossa responsabilidade também a vida espiritual. Nós temos responsabilidades espirituais neste mundo. Nós somos chamados por Deus para levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Deus não nos chamou, irmãos, Deus não nos veio tirar do mundo para nada. Nós temos que fazer aquilo que Jesus veio fazer. E a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a nossa missão. Há uma responsabilidade grande nossa, né? Para com aquelas pessoas oprimidas por Satanás, aqueles que estão presos, né? Aí, debaixo das garras do inimigo. Mateus 11, 28, a palavra de Deus diz para nós que nós devemos buscar as almas cansadas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E Jesus falou, e eu vos aliviarei. Nós podemos, irmãos, com o Evangelho de Jesus, né, levar a libertação espiritual do povo da nossa parentela, da nossa vizinhança, do nosso bairro. É nossa responsabilidade fazer com que essas pessoas conheçam o Evangelho. Por isso que Jesus falou, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E Jesus falou assim, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras obras maiores. Então nós devemos pregar o Evangelho crendo que assim como Jesus resgata muitas almas, nós também através do nosso testemunho podemos libertar muitas vidas. Jesus falou assim, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para essa responsabilidade. É responsabilidade da igreja nesse tempo, né, com a vida espiritual de todos aqueles que estão à nossa volta. Como você tem vivido a sua vida? Vamos vigiar para que nós possamos obedecer essa palavra de Jesus aqui. Porque a Bíblia diz que no dia do juízo havemos de dar conta por todas essas coisas. Dia do juízo, Deus vai cobrar de nós, né, se vivemos o caráter de Jesus ou se demos um mau testemunho. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Eu sempre lembro dessa palavra, porque é uma palavra muito dura. Porque Jesus falou assim, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e essa pessoa seja lançada no fundo do mar, do que ela servir de tropeço para uma pessoa ter um encontro com Jesus. Vamos prestar contas ao Senhor pela vida social que vivemos, pela vida espiritual que temos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã muito, para que possamos viver o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é isso, irmãos, obedecendo todos os dias a sua palavra. Quero orar neste momento pela nossa igreja, colocar diante de Deus a vida de todos vocês, você que está em casa. Nós estamos orando, pedindo a Deus por você, para que o milagre do Senhor aconteça, não é? Deus dê sabedoria àqueles que estão produzindo a vacina. Tem promessa para a vacina para novembro. Vamos continuar orando, irmãos, crendo que Deus vai dar, sim, né? A Bíblia diz que Deus chamou uns para profeta, outro para professor e outros para médicos. Os médicos foram escolhidos por Deus, chamou. Ser médico é um dom divino. Então vamos orar pelos médicos, os cientistas, né? Para que eles possam produzir aí uma vacina que venha abençoar
à humanidade. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, querido Pai, pela tua palavra que nos deste nesta manhã. Que a sua igreja, Deus, possa ter responsabilidade. Que todos nós, ó Deus, possamos viver a vida, Pai, de acordo com a tua palavra. Porque o Senhor disse que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, cuida de nós, ó Deus, cuida dos nossos familiares, cuida dos pobres, ó Deus, ajuda a gente a dar bom testemunho, ajuda a gente a abençoar, Pai, aquele que está perto de nós precisando, passando por alguma necessidade. Deus, te pedimos também pela nossa vida espiritual, ó Deus, que nós possamos estar em condições, Deus, de ser sal da terra e luz do mundo. Tira, Pai, de nossas vidas todo o empecilho, Pai, todo o pecado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, seja lançado por terra, Pai, neste momento. Que a sua igreja, a partir de hoje, Pai, seja uma igreja que viva a responsabilidade, Pai, de acordo com a orientação da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e usa nossas vidas, Deus, para abençoar outras pessoas. Te pedimos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Que possamos ser como vasos usados pelo Senhor para abençoar a vida dos nossos irmãos. Amém. Usa, Deus, Senhor. vasos novos nas tuas mãos, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que não tem agradado o teu coração. Molda-nos conforme o teu querer, Senhor, e use-nos para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que possamos ter a sensibilidade de olhar para o próximo e entender as necessidades dele, Senhor, e ajudar, Pai.
e fazer aquilo que Tu queres que façamos, que possamos amar o nosso próximo como nós mesmos, ó Deus. Molda-nos, Senhor, nas Tuas mãos, é o que queremos.